quase sempre, o medo do julgamento é a pessoa que viveu alguma coisa na história de vida dela, e isso que viveu, que a pessoa não lembra, ou talvez até lembra, o abuso, a violência, as perdas, desloca você de você e você passa a estar sublocado nos outros. Olha, você está sublocado nos outros. E estando sublocado nos outros, ou naquilo que os outros fizeram com você na sua história de vida, você, sem perceber, de forma quase que subliminar, tem medo do julgamento porque você não quer vivenciar as experiências negativas que você vivenciou lá no seu passado e na sua história. Por isso que quando eu trabalho esse reposicionamento interno, o primeiro grande reposicionamento é você se reposicionar a partir do seu primeiro nascimento, que não é a partir dos outros, é a partir do mistério do Criador que te fez. E esse mistério do Criador que te fez comporta, agora é importante saber disso, comporta também um grande silêncio. Por que a técnica ou a teoria da atenção, ou uma técnica da teoria da atenção, ajuda você a vencer o medo de ser julgado e permanecer ancorado no seu poder de vida? Por que isso? Por que isso acontece? Como que isso acontece? Marina era uma gerente que coordenava uma equipe de 17 pessoas. Essa era a história, a experiência da Marina. Coordenava uma equipe de 17 pessoas dentro de uma empresa, ou seja, ela já tinha um cargo importante, mas não era ainda o lugar que ela poderia ocupar. Marina, ela era respeitada por todos ali respeitavam Marina, ela tinha competência, ela adorava ajudar aqueles que precisavam dentro do ambiente ali que ela vivia, que ela trabalhava. E ninguém tinha dúvida que a nova vaga que iria surgir ali para um posto maior dentro daquela empresa seria da Marina. Ninguém tinha dúvidas disso. Na verdade, várias pessoas, vários profissionais colocavam isso, inclusive. Porém, sempre a Marina conversava com algumas pessoas e ela falava sobre uma dificuldade que ela tinha, que era a dificuldade de ser avaliada. Ela era competente, mas fazia de tudo para ela não ser analisada. Ela fazia de tudo para ela não ser julgada. Um dia, um amigo questionou a Marina. Virou para a Marina e disse: Marina, mas você é uma das profissionais aqui mais competentes. Você é que todos nós, de certa forma, acreditamos que essa vaga, inclusive, ela é sua. Como você tem receio e tem medo de ser avaliada? Não faz sentido, Marina. Não faz sentido. A Marina ficou calada, ficou pensativa sobre aquilo que o colega tinha dito para ela. E no outro dia ela procurou esse colega e disse: eu pensei à noite realmente sobre aquilo que você falou e eu entendi que há muito tempo eu carrego dentro de mim esse medo de ser avaliada, esse medo de ser julgada. E eu não sei explicar muito bem por que isso acontece. Eu não sei explicar muito bem. Mas isso é dentro de mim. Quando vem essa semana, sobretudo, da avaliação, aqui é uma semana difícil para mim. Uma semana muito difícil. Passaram-se, então, alguns dias e pela terceira vez naquele ano, abriu, então, a oportunidade para os colaboradores, né, que cumpriam as competências, poderem se inscrever, então, para a tal vaga de promoção.
Eles poderiam agora se candidatar para ocuparem essa vaga. Óbvio, aqueles que estavam preparados, então, se candidataram. Dentre eles estava lá se candidatando a Marina. Marina, então, se candidata, entra no grupo, e as pessoas, então, começam a dizer que ela tinha uma grande chance de vencer, exatamente por causa da competência que ela tinha. Exatamente porque o trabalho que ela já desenvolvia com o grupo. Porém, na semana da entrevista, chegou uma notícia de que Marina tinha tido um problema no seu relacionamento em casa e a Marina precisava ficar fora da empresa naquela semana. Ela precisava ficar fora justamente na semana que ela seria avaliada para, então, ocupar o lugar que era para ela, que ela tinha as competências, que ela tinha a capacidade, que ela tinha todas as condições. Qual foi a conclusão? Marina perdeu a oportunidade, ficou culpada depois, foi cobrada pela família, porque eles tinham uma expectativa de aumentar o salário, de melhorar um pouco a qualidade de vida, dela poder fazer a tal viagem internacional que ela queria fazer com os seus filhos e com o seu esposo. Os amigos, então, também começaram a cobrar Marina, e uma pergunta que eles colocaram para ela é: Marina, você já percebeu que nas três vezes que você teve a oportunidade de ocupar o lugar que era seu, aconteceu alguma coisa que não era necessariamente algo do contexto da empresa, mas era algo do seu ambiente, do seu contexto, que fazia com que você não aproveitasse essa oportunidade? Você já parou para pensar sobre isso, Marina? Você já parou para pensar que você tem um potencial, que todos à sua volta reconhecem esse potencial, mas que você mesma, por algum motivo, não está trabalhando para te ajudar? E a Marina, então, contou que essas falas caíram no lugar dela, que era, na verdade, esse medo que ela tinha do julgamento de outras pessoas. Se nós estivéssemos agora falando do ponto de vista tradicional, do ponto de vista clássico, nós estaríamos, então, trabalhando agora com a Marina para que ela voltasse em algum momento que ela viveu negativo, que fez com que a Marina tivesse ou desenvolvesse esse bloqueio e esse medo de ser julgada. E isso estaria ligado ao modelo tradicional. Eu quero ir à causa de onde isso aconteceu, e ao entender essa causa, eu desfaço esse bloqueio na vida da Marina. E aí sim, Marina vai ter, então, a partir desse momento, autoconfiança para ela não ser mais o empecilho da própria vida e não ter esse medo de julgamento que, de forma inconsciente, prejudica todas as áreas da vida da Marina. Mas a grande questão aqui é que esse modelo tradicional não é o que a gente trabalha. Da necessidade de você achar a causa. Para nós, para a teoria da atenção, quando você, ao tentar resolver uma questão do presente, você fica muito fixado na causa, embora saber a causa seja importante, isso é muito bom de dizer isso aqui, existem áreas, por exemplo, linhas da psicologia, que eu já disse que eu respeito, que eu tenho profissionais que trabalham comigo, que a gente indica, porém, nessa metodologia que eu trabalho com vocês, desse conteúdo, nós trabalhamos o tempo inteiro com a simplicidade. Uma forma de cada pessoa, quando pega esse conteúdo, ela fala assim, como a partir de um único conteúdo,
eu consigo já movimentar a minha vida. Então, essa é a nossa preocupação. É aqui que foi desenvolvido o método travessia, é aqui que foi desenvolvido a teoria da tensão. Para você conseguir movimentar a sua vida sem necessariamente você ir atrás da causa. Então, isso aqui é um ponto importante, mas respeitamos outras linhas que têm como pressuposto ir atrás da causa. Eu me lembro de uma vez, e nós fazemos isso com os alunos que já passaram pelo método travessia, a gente pergunta assim, qual a pessoa que você acredita que poderia ser importante para ele o método travessia? Isso tem uma avaliação, tem uma análise de alinhamento de expectativas quando a pessoa chega para a gente entender realmente qual a dor dela, qual o desafio, o que ela quer, e depois, no final, tem um memorial de fechamento onde ela mostra para a gente como ela está saindo, e aí a gente compara para a gente perceber aqui o processo de crescimento. Isso é pesquisa. Todos os alunos, todos os trabalhos nossos da travessia é considerado, é trabalhado dentro da nossa empresa como pesquisa, porque a gente vai sempre melhorando, sempre melhorando. Sempre. E aí, o interessante é que um dia, ou no memorial de fechamento da Esther, que fez todos os nossos processos, está lá do Eu Forte Sol, hoje está no Tome as Rédeas, a Esther disse para a gente assim, lá no texto dela, eu acredito que esse trabalho, esse conteúdo que vocês trabalham, o método travessia, é muito importante para pessoas, olha, que já não aguentam mais, profissionais que não aguentam mais. Todas as vezes que ela passa por uma dificuldade, ela tem que ir atrás de uma ajuda, e essa ajuda faz a pessoa abrir todas as feridas dela, tudo de novo do passado. E aí, toda vez que a pessoa vai buscar uma ajuda, ela tem que abrir lá o passado, ela tem que mexer naquele negócio que dói. E aí a pessoa para, porque ela não quer. Então, veja, é um pouco nesse lugar que a gente mostra a importância disso que a gente está fazendo, desse conteúdo. Agora, a pergunta seguinte é, por que a teoria da atenção e por que as técnicas que trabalham a atenção ajuda você no processo de dissolver o medo do julgamento? Muita atenção a isso aqui. Preste muita atenção nisso. Vocês estão aqui comigo? Estão animados aqui? Vocês viram que hoje é esse conteúdo aí profundo. É importante esse conteúdo. Para quem está aí na T06, muita atenção a esse conteúdo, galera aí da T06, Travessia T06, porque ele é complementação à aula que a gente tem hoje. Mas quem está no Tome as Rédeas também. E quem está aqui também, você também. Mas veja só, o medo. Vocês lembram que eu citei os dois tipos? O medo que te movimenta, porque ele é precaução, então você se prepara e avança. Agora, o outro medo que paralisa é um medo onde você tem uma concentração energética negativa. Por isso que essa concentração energética negativa causa o quê? Lembra dos vasos? Lembra que eu contei a história de alguns lugares que você tem canais de água e para aquela água chegar do outro lado do rio, ela precisa passar por canais. E por algum motivo, aqueles canais estavam enferrujados e eles foram fechando, até que chegou o momento que aqueles canais passavam uma quantidade de água muito pequena. Então, aqueles canais estavam bloqueados. O medo de ser você, ou o medo de julgamento, é um tipo de bloqueio que você causa porque você tem uma tensão negativa. Essa tensão negativa, ela muitas vezes está na pessoa de forma subliminar. Aconteceu alguma coisa nesse histórico dessa pessoa, fez com que ela, o psicológico, o emocional dela, interpretasse que aquela situação significava aquilo,
E por causa disso, quando vem algo que é parecido, o que acontece nos canais? Eles vão fechando. E ao fechar, sua mente, o seu corpo, começa a responder como se você, no seu presente, estivesse revivendo aquela experiência que aconteceu lá no seu passado. Então, isso causa o bloqueio. O que é, então, nesse caso aqui, especificamente, o bloqueio? O medo de ser julgado se transforma em uma tensão negativa que faz com que esses canais onde a água passa fique bloqueado. Então, não tem como a água passar de um lado para o outro. Então, qual que é o trabalho? É entender um pouco esses canais bloqueados e você desbloqueia. Você pode desbloquear o canal voltando ao passado, existe gente que trabalha assim, mas você pode desbloquear esse canal trabalhando com o seu próprio presente, que é um novo conceito que eu trabalho na teoria da atenção, de você aprender a recriar o seu presente, que é, na verdade, recriar o seu passado, não pelo passado, mas recriar o seu passado pela sua experiência do presente. Para Esther, que gosta aqui de anotar os conceitos da teoria da atenção, é mais um que eu trago de dentro para fora, que é a recriação do passado, não é mais a ressignificação do passado. Porque para algumas pessoas, ressignificar o passado significa ter que vivenciar a memória do que aconteceu lá atrás. E não é isso. A recriação, a força da recriação não está no evento que te paralisou. A força da recriação está na experiência que você faz no seu presente com o seu poder de vida. Aqui está a força da recriação. Por isso não é necessário você mexer no seu passado e naquilo que dói. Eu repito muito isso. Veja só, vamos então ao próximo ponto. Qual é o entendimento, então, que você precisa ter aqui agora? Qual é o entendimento para a gente ir para o próximo ponto e você pegar isso? Para quem chegou agora, o que eu estou mostrando aqui? A teoria da atenção, eu estou pegando um ponto da teoria da atenção, ajuda você a vencer o medo do julgamento e ajuda você a ser você. Teoria da atenção, a técnica de aprender a sustentar tensões, é um dos módulos mais importantes para você ficar no eu forte, para você ficar em você e não ser o que os outros fizeram com você. É um dos módulos mais importantes. Eu trago, quem já conhece sabe disso, segunda-feira dá, eu trago esse conteúdo do nosso método travessia, a mentoria, que eu seguro na mão para a pessoa sair desse lugar de eu fraco, de julgamento, de medo do passado, de não sei o que, para ela poder ser ela mesma, um eu forte. Vamos então ao primeiro entendimento. Primeiro entendimento, isso aqui é muito importante. A pergunta, hein? Não esqueçam da pergunta. Como a teoria da atenção, ou por que a teoria da atenção ajuda você a vencer o medo de ser julgada e vencer o medo de ser você? Por quê? Número 1, vamos ao entendimento número 1. A vida, ela é feita de tensões. Grave essa frase. A vida é feita de tensões. Quando eu entendi isso, para mim ficou muito mais fácil entender os 3 ciclos da vida, que seriam os 3 nascimentos, que alguns aqui já conhecem. Nascer antes de existir, nascer de sair da barriga da sua mãe e depois o 3º nascimento. Quando você entende que a vida é feita de tensões, você perde um pouquinho, olha, muitas aspas, você perde um pouquinho essa visão mais, muitas aspas, infantilizada da vida. Porque uma visão infantil da vida pode ser interessante no sentido de que cada fase tem o seu aprendizado. Mas se um adulto ele vive preso a uma outra fase da vida dele, isso é uma visão infantilizada. E isso é negativo. Porque existe um ciclo da sua vida que o que você traz, muitas vezes, de outras fases é o aprendizado que essas fases têm para você.
Por exemplo, se uma pessoa vivenciou experiência muito negativa num período da vida dele, vamos dizer, da infância, talvez daquela fase ele vá trazer, levar para frente os aprendizados. Não necessariamente outras questões. E se ele não quer sair daquela fase, por inúmeros fatores, ele corre o risco de ter uma vivência adulta infantilizada. E isso é prejudicial para você desenvolver o seu eu forte, para você ser você. Então, quando eu digo aqui que o entendimento número 1 é que a vida ela é feita de tensões, isso abre o espaço para a gente colocar o que eu chamo de tensão ou tensões fundamentais. Entenda isso. Tensões fundamentais. Isso aqui é importante porque a existência, olha, a existência, ela está trabalhando em duas questões. Você tem uma tensão negativa de situações que não são interessantes e você tem uma tensão criativa. Grave isso. Agora, a tensão negativa, ela pode ser negativo a partir da interpretação que você dá para ela. A tensão, ela pode ser negativa a partir da forma como você vivencia ela. Uma pessoa, por exemplo, ela pode passar por uma experiência de dor profunda na vida dela e ela pode passar o resto da vida se perguntando para Deus, perguntando para ela mesma, perguntando para os outros por que é que ela viveu aquilo. E quanto ela está todos os dias, quando ela levanta, a primeira coisa que ela faz, Deus, por que você me permitiu passar por isso? Aí, meio-dia, ela fala, por que eu tinha tantos colegas, tinha tantos amigos, por que eu tinha que ter passado por isso? Aí, quando dá às 18 horas, ela vai ver um programa na internet, vai ver um programa de TV, e aí passa lá alguma coisa que é parecida com o que ela viveu lá no passado. Aí ela volta de novo para dentro dela. Nossa, por que eu vivi aquilo? E aí, quando ela vai deitar, a consciência que ela tem é que ela não alimentou essa perspectiva negativa da experiência que ela viveu lá atrás, de forma que isso cria dentro dela um conjunto de sentimentos, um conjunto de emoções que são emoções que vão ficar paralisadas dentro dela. E emoções, sentimentos, são energias. E energias, você tem energias que são energias boas e você tem energias que são energias ruins. Você percebe? Essa é a primeira pessoa. Agora, você tem uma outra pessoa que humanamente, olha, a primeira pergunta por quê, e não sai disso. A segunda, humanamente, se aconteceu algo na vida dela, humanamente ela pergunta, olha, aconteceu algo de errado, aconteceu algo que não foi bom, vamos imaginar que isso seja uma violência emocional em algum momento da vida dela, e ela pergunta humanamente, não, por que isso? Mas a diferença é que, ao perguntar por quê, grave isso. Muitas vezes, ou 90% das vezes, você não vai achar a resposta. Você não vai ter a resposta. E aí você pergunta por quê? Porque você é uma pessoa humana, porque você sente, porque faz parte, mas automaticamente você já sai do porquê e você passa para um processo de acolhimento. E o processo de acolhimento não é ainda o processo de aceitação. O processo de acolhimento é um processo de silêncio. É aceitar que você não tem todas as respostas. É aceitar que esse espaço da vida é sim um espaço de tensões.
E existem determinadas tensões que causam dor. Existem determinadas tensões que vão colocar a gente meio que na parede, porque a gente não tem a resposta e, humanamente, a gente até acha que é injusto a gente ter vivido aquilo ou alguém ter feito aquilo com você. Por isso que esse primeiro dado aqui, que não dá para aprofundar tudo isso aqui, porque tem uma base científica e filosófica aqui muito grande, e teológica também, é que a vida humana ela é feita de tensões. Quando você, já na academia do eu forte, você vai entendendo isso, você vai ficando mais preparado para lidar com as tensões que estão dentro de você. As tensões que estão dentro de você. E aí, só para a gente avançar um pouco mais, se a gente tem a vida humana é feita de tensões, a gente vai ter a tensão fundamental, ou as tensões fundamentais. Eu vou passar rápido, porque eu quero aprofundar uma delas. A primeira, você já sabe, é a tensão do primeiro nascimento. Lembra? Nascer antes da existência. Quando você atravessa a não existência para a existência, eu não vou aprofundar isso aqui, mas esse momento você recebe um banho de amor. Então, a tensão aqui que gera a vida, ela é a tensão que tem ali já a tensão negativa, que você poderia não existir, mas você passa a existir. E essa gratidão da existência, que não tem a ver com ninguém, tem a ver apenas com você, eu, o criador do universo, ela acontece nessa experiência radical de banho de amor. Eu não vou aprofundar, mas aqui é um dos maiores sentidos para uma pessoa vencer o medo de ser julgada. Grave isso aqui. Quase sempre, o medo do julgamento é a pessoa que viveu alguma coisa na história de vida dela, e isso que viveu, que a pessoa não lembra, ou talvez até lembra, o abuso, a violência, as perdas, desloca você de você e você passa a estar sublocado nos outros. Olha, você está sublocado nos outros. E estando sublocado nos outros, ou naquilo que os outros fizeram com você na sua história de vida, você, sem perceber, de forma quase que subliminar, tem medo do julgamento porque você não quer vivenciar as experiências negativas que você vivenciou lá no seu passado e na sua história. Por isso que quando eu trabalho esse reposicionamento interno, o primeiro grande reposicionamento é você se reposicionar a partir do seu primeiro nascimento, que não é a partir dos outros, é a partir do mistério do Criador que te fez. E esse mistério do Criador que te fez comporta, agora é importante saber disso, comporta também um grande silêncio. Existe um silêncio que leva ao lugar de fragilidade, por você não saber algumas coisas. E não saber também é uma forma profunda de existir com saúde, reconciliado com as dores, reconciliado com as grandes perguntas. Uma pessoa que vive o medo de ser julgada, ela sabe internamente que ela já perdeu várias oportunidades por causa disso. Ela sabe que já comprometeu muitas vezes o relacionamento porque não arrisca. Porque quando vem alguma coisa, inventa mentiras para si mesmo para não poder avançar. Quando, na verdade, é o medo mesmo. Então, a primeira grande sabedoria aqui é que você vence o medo quando você aprende a se reposicionar internamente. E atenção, esse reposicionamento interno não é em função do que aconteceu com você lá no seu passado, embora a sua questão, o seu problema tenha relação direta com o que aconteceu lá no seu passado, seja do abandono, seja da perda, seja da violência, seja o que for.
Mas o primeiro reposicionamento não é em relação ao que fizeram com você. O primeiro reposicionamento é reposicionar na relação com o Criador. É o seu poder de vida. Percebe? Se eu dissesse que esse reposicionamento seria em função do que fizeram com você, nós teríamos que correr atrás da causa, teríamos que correr atrás das pessoas, teria que se liberar dessas pessoas, mas não é. Você vai fazer isso num ato segundo, mas depois que você já tem força, porque a questão central da sua vida diz respeito ao primeiro nascimento, a sua reconexão com esse lugar mais profundo da existência do universo que você está ali, que você joga com aquilo ali. Por isso, recriar o passado a partir dessa experiência é muito mais importante do que vasculhar o seu passado. Vamos à segunda. O segundo e primeiro, a tensão do primeiro nascimento, que tem tudo isso que eu estou falando. A segunda, a tensão negativa. A tensão negativa também é para você crescer. Isso aqui é um estágio um pouquinho mais avançado dentro da academia do eu forte, quando você já começa a parar de perguntar por que as coisas aconteceram na sua vida e você começa a usar essas coisas que aconteceram como a sua grande força. A tensão negativa também é para você crescer. Veja só, 90% da sua vida na infância, na adolescência, na juventude, você foi o que os outros fizeram com você. Eu diria que 90 para não falar 100. 90 porque não existe outra forma de existência que não seja nessa primeira fase você estar sob a disposição de outras pessoas. Isso não existe. Não existe. E aí eu preciso dizer, do ponto de vista técnico agora, quais são os lugares que acontecem esses principais bloqueios emocionais do medo e do julgamento. Quais são as principais? São muitos, tá, gente? Não dá para trazer e dizer tudo isso aqui. Seria talvez um processo de quase uns 7, 8 encontros. Mas não é esse o objetivo. Aqui eu trago aquilo que eu entendo que é importante para você. Percebam hoje que eu nem estou perguntando tantas coisas para vocês, porque eu queria entregar esse conteúdo, mas se tiver pergunta, deixa aqui, coloca a sua pergunta aqui. Quem está lá na T06 ou no Tome as Rédeas, podem colocar também para fazer a pergunta lá, não tem problema, mas você pode colocar aqui. Mas vamos lá. O que acontece com os principais bloqueios emocionais do medo do julgamento? O medo do julgamento é uma árvore, tá? Não consegue ser você... Às vezes desenvolve o complexo de inferioridade, tem o medo do julgamento, vai vivenciar a culpa porque perde grandes oportunidades, começa a se auto-sabotar, tem potencial, mas não cresce e vai ficando nesse ciclo, né? Lembra lá da síndrome, né? A síndrome lá, depois eu falo sobre isso, a síndrome do eu fraco. Então, vai ficando aqui, ó, é aqui dentro que tudo isso está acontecendo. Perfeito? Então, é aqui que acontecem os principais bloqueios emocionais do medo do julgamento. Vamos lá. Vamos lá onde acontece isso. Relacionamento com os pais. Lá atrás. A gente chama isso de paternidade ferida. Quem está anotando, o pessoal que anota tudo aí, paternidade ferida. O que é a paternidade ferida? A paternidade ferida são experiências simbólicas e concretas de abandono ligados à paternidade. A paternidade ferida, o primeiro ponto da paternidade ferida é a ausência. São pais
que eles estão presentes, mas eles estão ausentes. E ao serem pais ausentes, eles não entregam, não te entregaram, não me entregaram as afetividades, muitas vezes, que a gente precisa para ter um desenvolvimento saudável. Se eu pudesse simplificar aqui tudo que nós precisamos para termos os nossos desenvolvimentos, para que eles não sejam desenvolvimentos que a gente lá na frente vai ter que trabalhar a transição do eu fraco para o eu forte, seria a palavrinha chamada afeto. A palavra afeto, ela tem um poder curativo inexplicável, quase que de um mistério. É por isso que quando a gente fala a partir de uma linguagem do Criador, da tensão da não existência para a existência, quando a gente fala que você foi embalado na sua grande primeira experiência de existência, num colo afetivo, num colo do Criador, é que o seu primeiro registro de afeto não está ligado ao afeto da mãe ou do pai. Não é. Por isso que eu digo que um pouco do meu trabalho, do método travessia, a teoria da atenção, é discutir a existência no intervalo da não existência. E respeitando profundamente a ciência, profundamente. Muito das discussões científicas se dá já na existência. Eu quero o intervalo, eu quero o mistério, eu quero o silêncio. Eu quero aquelas questões que muitas vezes atravessam a nossa vida, atravessam a nossa alma e a gente não tem respostas para elas. É aqui que se dá esse trabalho de cura, esse trabalho de você achar esse caminho. Por isso que no treinamento travessia é belíssimo quando eu percebo algumas pessoas que elas aceitam esse convite, aceitam que eu seguro na mão, aceitam que estão recebendo um presente, porque isso não é provocado por você, é você primeiro aceitar o presente que você recebeu, e aí começa o mistério a acontecer. Começa o milagre da vida a acontecer. O milagre da existência acontecer, você percebendo a sua respiração, percebendo que você está vivo, reconhecendo novamente o seu corpo, reconhecendo novamente a sua beleza, reconhecendo novamente os seus traços, mas não a partir do que fizeram com você, mas a partir dessa reconexão com o poder de vida que está dentro de você e com esse poder de vida que sustenta todo o universo. E você é parte desse processo. Aí começa um outro mundo se descortinar, de beleza, de sentido, de felicidade, e de repente o seu sonho começa a nascer, você começa a perceber que você não nasceu para ser clone de ninguém, você não nasceu para ficar carregando mentalidades doentias, você não nasceu para ficar retroalimentando fases da sua vida que não existem mais. Aí, pá, explode a possibilidade do terceiro nascimento. Eu falo isso aqui, a gente precisa passar por essa etapa, é por causa de uma questão mais técnica mesmo. Para você tomar cuidado, para você perceber o que não fazer, muitas vezes, ou reconhecer um pouco aquilo que fizeram com você. Não vamos demorar. A gente trabalha essa parte, esse mesmo tema ele volta na próxima semana. Porque esse tema é um pouco mais amplo mesmo. Mas aqui, então, só para a gente ir mais um pouquinho, aqui acontecem, então, os principais bloqueios emocionais do medo do julgamento. Então, a paternidade ferida, que é a experiência da ausência, lembra? Ausência. A outra paternidade ferida é a experiência da violência. Tem pais, você talvez carregue dentro de você não só a ausência, mas carregue a violência paterna. E às vezes a violência paterna ela pode ser simbólica, pode ser o jogo que o pai fez ali e que te colocou de lado e te colocou numa situação muito vulnerável, mas pode ser a violência física, de você carregar no seu próprio corpo o peso da violência do pai.
E essa violência traduzida em abuso, em repressão, em manipulação, em tudo que te faz ter um olhar negativo para você, e quando você precisa, então, ser você, que é estar exposto diante de um julgamento, você recua. Então, de um lado, então, a paternidade ferida. Agora, do outro lado, a gente fala da maternidade simbiótica. Maternidade simbiótica ligada à simbiose. O que é a maternidade simbiótica? Simbiose é aquilo que está unido, aquilo que quase não dá para saber. São duas coisas, mas você percebe que é uma só. A maternidade simbiótica, ela acontece dentro de um processo. É um processo. Nenhuma mãe desenvolve com seu filho necessariamente uma maternidade simbiótica se ela não tiver recebido determinadas violências lá atrás. E o que é isso? A maternidade simbiótica faz com que algumas mães, ou muitas mães, reproduzam nos seus filhos determinadas violências que ela recebeu na sua história de vida. A bisavó, a não sei quem, foi passando, foi anulando essa mãe. E essa mãe, ela sendo anulada das suas potências, ela jogou para dentro dela essa ferida de não conseguir ser ela mesma, de muitas vezes ter tido que escolher um casamento, um relacionamento, porque todo mundo queria, mas não era ela que queria aquela pessoa. Ela escolheu aquela porque não tinha jeito, não tinha como. E aí essas não escolhas que ela vem processando na história de vida dela, ela transborda essas não escolhas como forma de violência no filho. E em alguns casos são alguns que são escolhidos. E aí essa criança crescendo ao lado dessa pessoa que ama, mas ao mesmo tempo que ama, não consegue ser afetiva. Ao mesmo tempo que ama, violenta. E essa criança crescendo ali, você crescendo nesse meio, você fica confuso. Porque como uma pessoa que hoje te ama, que hoje te abraça, é a mesma que amanhã te violenta. É a mesma que amanhã é capaz de colocar você numa fogueira. É a mesma que amanhã é capaz de causar coisas em você que vão te amarrar por muitos e muitos anos, até que você entenda que você não precisa ser o que fizeram com você. E isso causa uma confusão muito grande. Isso causa uma confusão muito grande. Porque, além da mãe, porque fizeram com ela, faz com você, a maternidade simbiótica, ela meio que faz com que essa frustração da mãe seja transportada para os filhos, ou para alguns filhos. Por isso que, para a gente já terminar, quando eu trabalho atenção criativa para você ser você. Então, primeiro, atenção do primeiro nascimento. Segundo, atenção negativa para você crescer, porque agora, quando você chega na terceira, que é atenção criativa para você ser você, é aqui que a força, grave isso,
É aqui que a força da tensão do primeiro nascimento, nascer da não existência, porque quando você nasce da não existência, há uma tensão ali provocada pelo Criador para você viver. Então, venceu a morte. Quando você sai da barriga da sua mãe, há outra tensão ali provocada para você viver. Veja, todas as tensões que poderiam ter feito você não existir estão dentro de você para a existência. E isso não diz respeito, quando eu falo agora da terceira tensão, que é a tensão criativa para você ser você, isso não tem a ver em reviver o passado. Isso tem a ver em recriar o passado. Porque a tensão criativa, ela não é para viver para trás. A tensão criativa é algo que foi colocado dentro de você, a partir do seu poder de vida, para o momento. O momento que você tivesse a consciência de que você não queria ser mais o que fizeram com você, você tem dentro de você as condições para isso. E isso estando dentro de você, as condições para isso está porque a primeira grande tensão que você viveu ou que você experimentou foi a tensão de vencer a não existência. E isso não é sobre passado. Essa experiência, ela tem uma palavrinha para quem gosta de anotar os conteúdos. Essa experiência, ela é atemporal. Atemporal. Não tem a ver nem com passado, não tem a ver nem com presente, nem tem a ver com futuro. Ela é atemporal porque a qualquer momento da sua vida você pode se apropriar dela e arrancar de dentro de você tudo que fizeram com você para você ser você mesmo. Ser você mesma. Isso é o terceiro nascimento. É a tensão criativa para você ser você. Mas, Del, o que eu faço com tudo isso? Pega tudo isso agora. Escolhe dentro desses conteúdos que eu acabei de dizer o que é mais importante para você. Abraça ele, fica com ele a semana inteira, que você vai entender o que você precisa fazer da sua vida. Você vai entender, eu não preciso dizer. Ah, Del, eu quero aprofundar isso mais. Espera um momento que nós vamos abrir a travessia, o método travessia. Aí você entra para dentro do método travessia, eu seguro na sua mão e a gente vai desenvolvendo todas as etapas juntos. Por enquanto, aproveita. Ah, Del, eu já passei pela travessia, então continua aprofundando. Continue aprofundando, porque você está na academia do eu forte. Já passou pela travessia? Está no Thomas Edison? Está lá na academia do eu forte. Até você chegar naquele estágio que você recebe lá a nossa certificação, lá no terceiro nível, para você agora transformar a sua vida em um grande legado. Tem gente lá, Thomas Edison lá, que já está discutindo lá como é que vai transformar a vida dele num grande legado. Por quê? Porque depois que você passa por esse processo, não tem mais tempo para você ficar remoendo o que aconteceu. É um outro mundo que se abre para você. É um outro mundo, de fato, que se abre para você. É um outro caminho agora. Agora é uma outra vivência. Bora pro Eu Forte. É isso aí, gente. Beijo no seu coração e até mais. E até a próxima.